Boa tarde a todos. Boa Que tarde. bom revê-los tarde. todos aqui. O que eu queria? Hoje a gente vai falar dessa ferramenta do Pontos Fortes. Essa ferramenta é baseada no livro dos Pontos Fortes. Então, como vocês todos já leram o livro e a gente recomenda que leia e releia, eu não vou me estender aqui na teoria que embasou, como é que foi feita a pesquisa, etc. Vou me concentrar só na ferramenta que a gente vai utilizar com os clientes. Vocês vão mandar o documento que eu anexei para vocês, que é a ferramenta Talentos Forças com instrução para o cliente. E ali tem uma instrução de como que ele vai usar. A gente sugere que a leitura seja feita em 2 etapas. Na primeira etapa, o cliente deve ler todos os 34 temas, e na segunda etapa, ele vai escolher os pontos fortes, temas dele. Então, a gente está pedindo para ele, primeiro, pensar num caso relevante de sucesso para ele. Alguma coisa que aconteceu, que ele fez alguma coisa e aquilo deu um resultado, deu uma questão que ele gostou. Alguma coisa que ele achou que foi boa para ele, né? Que ele se sente orgulhoso. Às vezes, pode ser uma situação, inclusive, que ele nem acha que ele fez nada de extraordinário, mas as outras pessoas acham que ele fez alguma coisa maravilhosa, entendeu? Então, porque o ponto forte, às vezes, é uma coisa que para ele sai muito natural. Depois, ele vai analisar o caso que ele escolheu, frente aos 34 temas, frente aos conceitos que a gente colocou, vai assinalar os temas que mostram que ele tem aquilo, depois vai selecionar dos temas que ele assinalou 4 que são mais importantes. Depois ele vai trazer isso para a primeira sessão de coach, e vocês vão discutir como que esses temas vão ajudar ele a alcançar as metas. Ou seja, ele vai trazer o resultado desse exercício de reflexão para a primeira sessão de coach, e aí vocês dois juntos vão descobrir como que ele vai fazer para usar esses temas, que são pontos fortes dele, para alcançar as metas que ele quer alcançar naquele processo. Mais ou menos isso, tá bom? Alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta, Eliana. Pois não. Se a gente precisa contar exatamente uma situação, um caso, ou pode ser, por exemplo, uma parte da sua história, né, de vida mesmo? Não, é uma situação, é um caso. Eu estava andando pela rua, o sujeito veio falar comigo e eu disse isso, e aí eu percebi que foi uma bênção para ele. Foi uma coisa que eu vi. Eu estava no teatro, aconteceu não sei o quê, ou eu estava no meu emprego, eles me deram esse projeto que era impossível de realizar, e eu consegui realizar fazendo isso, isso e isso. Tá? É uma situação mesmo. Eliana, é só profissional, né? Não, pode ser pessoal também. Pode ser pessoal, tá? Cheguei na sala de almoço, estava todo mundo chorando, aí eu disse isso, todo mundo ficou... Isso é um caso rápido. Tá? Legal. Alguma coisa que você acha, você se sente bem, você se orgulha, ou você... Tá? Vamos para o exercício? Vocês vão para as salinhas, vão fazer o exercício que a gente combinou, e depois a gente volta para discutir. Muito bem, pessoal. A ideia é a gente saber exatamente o que foi, como é que foi para vocês, quais foram as dificuldades. A Gisele já começou colocando isso, né? Que é bom mandar o exercício de véspera. Em geral, a gente envia ele junto com o questionário, né? Para a pessoa já começar a fazer o exercício sozinho. Mais alguma coisa? Dúvidas, questões?
A minha dúvida, Eliana, é o seguinte: o cliente vai chegar, vai contar o caso e vai trazer os 4 talentos que ele acha que ele usou. Uhum. Perspectiva, e eu enxergar outro talento, além daqueles que ele está trazendo, eu posso fazer a provocação? Pode, claro. Propor para ver o que ele acha, se faz sentido para ele. Okay. Até porque, pela própria definição da Gallup, tem alguns talentos que a gente não reconhece como talentos. Né? Vou lembrar para vocês, natural. é tão natural que não parece um talento. Né? Vou lembrar para vocês a história do Tom Jobim. Né? Ele achava que a irmã era idiota, ele não achava que, porque ela não conseguia tocar piano. Ele não achava que ele tinha um talento acima da média e por isso era fácil para ele. Né? Em geral, é o que acontece. Então, é bom você fazer uma provocação, sim. Nunca uma provocação de que isso aí que você achou é talento mesmo. Né? Não, claro. No negativo, sempre para descobrir novos ou mais possibilidades. Ok. Eu vi, Eliana, que você, nesse mapeamento que você fez, né, nessa síntese que você fez, você dividiu em colunas e colocou assim o gatilho, o comportamento e o dom, né? É importante a gente relacionar quando o cliente falar. Eu acho importante a gente explicar assim, para o cliente que é mais analítico que motivação, gatilho é aquilo que faz você usar aquele talento. Né? Então, por exemplo, adaptação. Um dos gatilhos é imprevisto. Então, se você tem esse talento muito forte, você pode começar a criar imprevistos na sua vida, não planejando, para você poder usar esse talento e se sentir confortável. Então, você não planeja para ter os imprevistos, porque aí, sem planejar, você pode usar bem esse teu talento. Então, é bom você explicar isso, ele entender isso. Né? O comportamento é evidência, é aquilo que aparece para ele no dia a dia. Né? E o dom, às vezes, é um resultado, às vezes é um sentimento. Né? Então, mais ou menos isso mesmo. Interessante. E nesse exemplo que você trouxe, me deu aqui um insight, depois eu vou verificar. Esse do imprevisto, da pessoa criar, se teria a ver com essas pessoas que dizem que procrastinam. Tá? Mas, assim, isso é só eu sou uma reflexão. pessoa... por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou... muito criativa, mas a minha criatividade muitas vezes precisa de um pouco de pressão. Então, para criar essa pressão, eu deixo para a última hora. Depois eu criei uma outra desculpa, porque eu não me lembro. Se eu criar muito antes, eu não vou me lembrar, vou esquecer tudo. Então, eu tenho que criar próximo do evento. Obrigada. No caso contado de uma empresa, por exemplo, uma vivência de empresa, e que na hora que você conversa com o coach, você consiga perceber que aquilo não é um ponto forte, mas uma demanda que ele está atendendo ao ambiente? Pode. O que acontece? Você pode ter um ponto forte que você usa e que na hora que você vai relatar o caso, você trazer um caso que você está usando um ponto forte que não está nem entre os 10, mas é algo que você foi obrigado a desenvolver. E aí você, como coach, vai ajudar ele a definir se esse é um fato, é de fato um tema importante para ele, se ele gostar. Porque uma das definições da Gallup sobre os pontos fortes a pessoa é quase compulsivo, né? A pessoa faz aquilo quase sem querer, é natural nela, né? E ela tem um gostar naquilo, ela gosta daquilo. Então é importante, pelo que a gente está conversando aqui, que a gente certifique, né? Onde mais que você consegue enxergar esse ponto forte? Isso. Né? Vamos fazer aquela voltinha pela sala para ver o que vocês ganharam com essa reunião? Eu adoro essa ferramenta, para falar a verdade, assim, porque dá
força, né, assim, das pessoas achar, putz, não é que eu tenho isso mesmo, vou usar isso aqui melhor. Eu acho que multiplica a força que eles têm nesses talentos, quando eles tomam consciência e nomeiam qual é o talento que eles têm, né? E eles começam a se apropriar mais disso. Acho que essa é a palavra. Então, eles acabam trazendo até assim, de vez em quando a gente está discutindo, né, um tema X tal, e às vezes a gente fala, e aí, vamos olhar seus talentos, né? Onde é que você poderia usar isso? E eles mesmos já, nossa, sim, faz sentido eu usar esse talento aqui nessa situação, tá? Então, ele fica como se tivesse aqui um lugar para você buscar uma ferramenta mesmo, na hora de discutir possibilidades. Legal, bacana. Estou levando aí essa perspectiva mesmo, né, da gente começar com os pontos fortes, né, o quanto que isso pode alavancar um processo de coaching, de desenvolvimento e de aprendizado. Também é uma nova perspectiva de olhar os pontos fortes sem aplicar o assessment, né? Porque se a gente vai aplicar o assessment, tem um custo, e nem todas as pessoas estão dispostas a esse custo, né? Então, assim, foi uma outra maneira de enxergar os pontos fortes. Eu gostei muito. Obrigada. Porque a gente sabe que a ferramenta do Gallup é mais profunda, ela vai mais longe, né? Esse digamos, é uma ferramenta que ajuda a pessoa a despertar que ela tem pontos fortes e que pode ser esses os 4 mais importantes dela. Muito bom, gente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Agora eu também vou tirar uma foto. Tchau. Pronto. Obrigada pela lembrança da foto. Obrigada.